Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intensas e transformadoras da Bíblia, continuando a saga de Abraão. Nos episódios anteriores, vimos Ló e sua família escaparem de Sodoma. Mas agora o foco retorna para o homem que recebeu a promessa de uma descendência incontável: Abraão. A jornada dele está longe de terminar e os próximos capítulos, de Gênesis 20 a 22, são repletos de testes de fé, intervenções divinas e o cumprimento de promessas que pareciam impossíveis. Vamos explorar como Deus moldou seu escolhido através de falhas, milagres e o maior teste de todos. Começamos com Abraão se mudando para a região de Gerá. E aqui vemos um padrão preocupante se repetir. Lembra quando ele foi para o Egito e, com medo de ser morto, disse que sua esposa Sara era sua irmã? Pois é, ele faz exatamente a mesma coisa em Gerá. Ele apresenta a linda Sara como sua irmã e o rei local, Abimeleque, sem saber de nada, a leva para seu harém. É um momento de tensão, onde a promessa de um herdeiro através de Sara parece estar em grande perigo por causa do medo e da falta de fé de Abraão. Parece que, mesmo sendo um homem de fé, Abraão ainda tinha suas fraquezas e medos humanos, o que torna sua história ainda mais real para nós. Mas Deus, que é fiel à sua promessa, não abandona Abraão nem Sara. Naquela mesma noite, Deus aparece para Abimeleque em um sonho. A mensagem é direta e assustadora. Você está praticamente morto por causa da mulher que tomou. Ela é casada. Abimeleque, que ainda não havia se aproximado de Sara, se defende, dizendo que agiu de boa fé, pois Abraão e Sara haviam dito que eram irmãos. Ele argumenta sua inocência. Deus reconhece a integridade do rei e diz que foi por isso que ele mesmo o impediu de pecar e tocar em Sara. Então, Deus dá uma ordem clara: devolva a mulher ao seu marido, pois ele é um profeta. Se o fizesse, Abraão oraria por ele e ele viveria. Mas se não a devolvesse, ele e toda a sua casa certamente morreriam. Ao acordar, Abimeleque ficou apavorado. Ele imediatamente convocou seus servos, contou tudo o que aconteceu e o medo tomou conta de todos. Então ele chama Abraão para uma conversa séria. A repreensão do rei é justa. Ele pergunta: o que você fez conosco? Que mal eu te fiz para você trazer sobre mim e meu reino um pecado tão grande? A pergunta de Abimeleque expõe a gravidade da atitude de Abraão. O patriarca tenta se justificar, explicando que pensou que não havia temor a Deus naquele lugar e que o matariam por causa de Sara. Ele até revela um detalhe: Sara era, de fato, sua Maher-irmã, filha de seu pai, mas não de sua mãe. Embora houvesse uma meia-verdade nisso, a intenção era enganar, e isso quase causou uma catástrofe. Abimeleque, apesar de tudo, age com nobreza. Ele não apenas devolve Sara, mas também dá a Abraão ovelhas, bois, servos e servas, além de 1000 moedas de prata como uma compensação e um sinal público da inocência de Sara. Ele ainda oferece a Abraão a liberdade de morar onde quisesse, em suas terras. Abraão, então, ora a Deus, e Deus cura Abimeleque e as mulheres de sua casa, que haviam se tornado estéreis por causa do incidente com Sara. Essa cena nos mostra que, mesmo quando falhamos, a soberania e a misericórdia de Deus prevalecem para cumprir seus planos. Ele protege sua promessa a qualquer custo. E então, finalmente, o momento mais esperado da vida de Abraão e Sara chega. O texto de Gênesis 21 diz: o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez por ela o que prometera. Contra todas as probabilidades, aos 90 anos de idade, Sara concebe e dá à luz um filho. Abraão, com 100 anos, o chama de Isaque, que significa riso. O nome é perfeito. Sara declara: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso irão comigo. O riso de incredulidade que ela deu, quando ouviu a promessa pela primeira vez, se transformou em um riso de pura alegria
e gratidão. O nascimento de Isaque é a prova viva de que para Deus nada é impossível. A promessa que parecia tão distante e improvável se tornou carne e osso. Com a alegria do nascimento de Isaque, surge um novo conflito dentro da família. Durante a festa de desmame de Isaque, Sara vê Ismael, o filho de Abraão, com a serva Agar, zombando de seu filho. A reação de Sara é imediata e dura. Ela exige que Abraão expulse Agar e Ismael, declarando que o filho da escrava não herdaria junto com seu filho, Isaque. Isso aflige profundamente Abraão. Afinal, Ismael também era seu filho. Ele se vê em um dilema doloroso. É um momento de grande tensão familiar, mostrando como as soluções humanas do passado, como ter um filho com Agar, agora geravam consequências difíceis e dolorosas no presente. Nesse momento de angústia, Deus intervém novamente. Ele diz a Abraão para não se afligir por causa do menino e da serva, e para atender ao pedido de Sara. Deus reafirma que através de Isaque, que a descendência prometida continuaria, mas em sua grande misericórdia, Deus também faz uma promessa a Abraão sobre Ismael, quanto ao filho da escrava. Também farei dele uma nação, por ser seu descendente. Consolado por essa promessa, Abraão se levanta de madrugada, dá pão e um odre de água para Agar, e os despede. Agar e Ismael vagam pelo deserto, e quando a água acaba, ela coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta para não vê-lo morrer. É uma cena de desespero total. Chorando, Agar ouve a voz de um anjo de Deus chamando-a do céu. O anjo diz: "Não tenha medo." Deus ouviu o choro do menino. Ele a instrui a levantar o menino e segurá-lo pela mão, pois Deus faria dele uma grande nação. Então Deus abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água. Ela enche o odre e dá de beber ao filho. Gênesis nos diz que Deus esteve com Ismael. Ele cresceu no deserto, tornou-se um flecheiro, e sua mãe arranjou para ele uma esposa do Egito. Vemos aqui a fidelidade de Deus em cuidar não apenas da linhagem da promessa, mas também daqueles que, por circunstâncias humanas, acabaram em uma situação de vulnerabilidade. A promessa a Ismael também se cumpriria. Agora, chegamos ao clímax da vida de Abraão, o teste supremo de sua fé. Depois de tantos anos esperando por Isaque, Deus faz um pedido chocante. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe mostrarei. É impossível para nós sequer imaginarmos o que Abraão sentiu. O filho da promessa, o milagre, o centro de todas as suas esperanças, agora deveria ser oferecido em sacrifício. A ordem parece contradizer tudo o que Deus havia prometido. Como a descendência viria através de Isaque se ele fosse morto? A resposta de Abraão é de uma obediência imediata e impressionante. Na manhã seguinte, ele se levanta, sela seu jumento, leva 2 servos, seu filho Isaque e a lenha para o holocausto, e parte para o lugar que Deus indicou. Por 3 dias, eles caminham. A angústia silenciosa dessa jornada é palpável. No 3º dia, Abraão viu o lugar. De longe, ele diz aos servos para esperarem ali. Com uma declaração de fé extraordinária, eu e o rapaz iremos até lá, adoraremos e depois voltaremos a vocês. Note que ele usa o plural. Voltaremos. De alguma forma, Abraão cria que mesmo que sacrificasse Isaque, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Abraão coloca a lenha nos ombros de Isaque e ele mesmo leva o fogo e o cutelo. Enquanto caminham juntos, Isaque faz a pergunta que deve ter partido o coração de seu pai. Pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é profética. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Eles chegam ao local, Abraão constrói o altar, arruma lenha, amarra seu filho Isaque e o deita sobre o altar. No momento exato em que ele ergue o cutelo para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor brada dos céus: Abraão, Abraão. A ordem é clara:
Não toque no rapaz. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Naquele instante, Abraão olha e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pega o carneiro e o sacrifica no lugar de seu filho. Por isso, Abraão chama aquele lugar de "O Senhor proverá". E até hoje se diz: "No monte do Senhor se proverá". O teste provou que a fé de Abraão era genuína e que ele amava a Deus acima de tudo, até mesmo acima da promessa. Por causa dessa obediência, o anjo do Senhor chama Abraão pela segunda vez e reafirma a aliança, jurando pelo próprio Deus: "Juro por mim mesmo, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, eu o abençoarei grandemente e multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar". Deus confirma que através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa história incrível, em Gênesis 20 a 22, nos mostra um panorama completo da caminhada de fé. Vemos a fraqueza humana de Abraão, a fidelidade soberana de Deus para proteger sua promessa, o milagre do cumprimento dessa promessa no nascimento de Isaque. E, finalmente, o teste supremo que revelou a profundidade da fé e do temor de Abraão a Deus. É uma narrativa que aponta para o futuro, para o sacrifício supremo que Deus mesmo faria, oferecendo seu único filho para a salvação de todos nós. Espero que essa análise tenha enriquecido sua compreensão dessas passagens tão importantes. A história de Abraão é um convite para confiarmos em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossos próximos estudos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!